Este es el tercer episodio de la serie Inteligencia Artificial en el Diseño de Interacción. Esta serie la pensamos con José Ayona, Damián Calderón y Claudia Gutiérrez. Ellas se presentaron en la entrevista anterior y nos contaron por qué quisieron hacer esta serie. Esta entrevista la hice con Damián como copiloto. Joana Cerejo es una investigadora en inteligencia artificial de Portugal. Su investigación de doctorado se centra en la intersección de la IA y el diseño. Hablamos con Joana sobre la confianza, la precisión y la anticipación al diseñar herramientas de IA. Ella nos contó de qué manera ve que los diseñadores podríamos influenciar en el diseño de estas herramientas y cuál es su visión sobre la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Eu sou Joana Cerejo, sou User Experience Designer há mais de uma década. Tenho trabalhado em várias indústrias como finanças, educação. Agora trabalho na indústria de manufacturing e ao longo da minha carreira tenho vindo a especializar em soluções altamente automatizadas, ou seja, soluções com base em machine learning, inteligência artificial. E é um pouco dessa experiência que eu espero partilhar hoje aqui convosco. Decime, ¿qué estudiaste? Eu estudei design de comunicação, mas depois no meu mestrado especializei-me em Human Computer Interaction, interação humano-computador, e recentemente estou a terminar um doutoramento em inteligência artificial porque senti que precisava de estudar mais sobre este tema para perceber os desafios técnicos e desenhar soluções mais orientadas ao ser humano. Eu senti muito que precisava de entender os cientistas de dados e os engenheiros de dados para saber comunicar com eles e também aprender a argumentar e levar o design centrado no humano para a discussão com os engenheiros, saber usar a linguagem deles. Una de las cosas que yo siempre pregunto y me gusta es ir a un caso concreto, como un ejemplo. Supongo que cuando estás haciendo tu doctorado tenés algunos casos que estás investigando y a través de los cuales son tus propias herramientas de investigación, esos casos. ¿En qué estás trabajando? Eu estou dentro da área de inteligência artificial, há muitos tipos de soluções e eu estou especialmente interessada nas soluções que são altamente automatizadas, que remove o utilizador do processo de decisão. Isto é um grande desafio para o designer, porque os nossos métodos tradicionais de design é sempre desenhar com o utilizador a dar-nos feedback e interagir com a solução. Se nós removemos o utilizador da equação, delegamos toda a decisão para estes sistemas altamente automatizados, criam-se grandes desafios que os nossos métodos e metodologias atualmente não estão preparados para lidar. Então daí eu ter procurado o meu doutoramento e tentar perceber como é que eu posso evoluir as nossas atuais ferramentas e métodos para dar respostas a estas novas necesidades de design. ¿Me puedes dar un ejemplo? Estas soluciones altamente automatizadas, ¿cuáles son concretamente? ¿Para qué sirven? Depende da indústria. Por exemplo, finanças e saúde, soluções altamente automatizadas são muito mais críticas do que entretenimento ou lazer. Por isso eu estou interessada em soluções em que haja este grande risco do utilizador deixar de estar em controle
sobre o poder de decisão da inteligência artificial e como é que nós, designers, podemos criar mecanismos de controle e segurança e também mecanismos de feedback para que a solução deixe de ser uma caixa preta, uma black box, e o utilizador possa construir confiança e transparência com estes sistemas altamente automatizados. Por exemplo, na indústria da saúde, agora conheço muitas soluções em que o AI é capaz de detectar o cancro ou fazer recomendações de tratamento. Há exemplos na internet de casos que não foram bem sucedidos, por isso ali naquele momento não foi a interface ou a qualidade do algoritmo que falhou, mas sim toda a experiência, a forma como o software foi construído, e não deu acesso ou validação final ou controle final para o utilizador. Conocemos de muchos diseñadores que tienen una carrera similar a la que vos tenías originalmente, que ahora recién están como intentando hacer este cambio hacia diseñar inteligencias artificiales y muy interesados en hacer ese cambio bien, ¿no? No son solo diseñadores, sino también investigadores en experiencia de usuario. Y mi pregunta es, con tu experiencia y con este recorrido que has hecho, ¿qué pensás que pueden contribuir los diseñadores y los investigadores de experiencia de usuario al desarrollo de inteligencias artificiales? O essencial é trazer uma perspectiva mais humana e empática para o processo de desenvolvimento. Mas para isso, o designer tem que aprender um pouco dos fundamentos e compreender o que é que consiste machine learning e AI. Caso contrário, eles não vão saber trazer o nosso conhecimento para a mesa de discussão com especialistas em machine learning e AI. Eu posso dar um exemplo concreto como é que o designer pode influenciar este processo. Por exemplo, imagina uma aplicação mobile em que o objetivo é fazer com que as crianças aprendam a ler em voz alta. Da perspectiva dos especialistas de Machine Learning e AI, o que eles se vão concentrar é o que é que o algoritmo precisa ter para mapear a performance da criança, se a criança lê corretamente a palavra ou não. O designer vai ter uma abordagem muito mais humana em relação ao problema. Nós não estamos só interessados na execução tecnológica da aplicação. Nós vamos procurar perceber o que é que entusiasma ou motiva a criança a querer ler, e quais são os processos de aprendizagem da criança, não se ela está a ler com precisão ou não. E nós temos a capacidade de trazer este aspecto humano para o processo de decisão do algoritmo. Neste exemplo, o designer vai entender as necessidades emocionais e motivacionais da criança, enquanto o engenheiro vai procurar tornar o algoritmo eficaz e eficiente. E a chave para o designer trazer esta abordagem mais centrada no humano para aqui compreender se o algoritmo deve ser automatizado para precisão, para recall. Se o designer não perceber como é que o algoritmo é treinado e concebido, dificilmente vai conseguir saber argumentar como é que o algoritmo deve ser optimizado para proporcionar a melhor experiência de acordo com as motivações e necessidades dos utilizadores. Porque neste caso, a tecnologia não deve penalizar a criança por não acertar rigorosamente todas as palavras, de forma a poder seguir em frente. A tecnologia tem que motivá-la a ter confiança de querer ler mais e confiante em ler a voz alta. Por isso, os designers vão mesmo que ter que perceber o essencial por detrás destas tecnologias para tirar partido da nossa área de conhecimento e levar essa área de conhecimento para o lado tecnológico. O sea que
Para vos, una de las contribuciones principales es esto de que los diseñadores tenemos en cuenta el aspecto o la dimensión emocional, ¿no? A la hora de participar en estos procesos de desarrollo de inteligencia artificial. Pero, ¿de qué manera lo hace el diseñador? Porque podríamos perfectamente decir que necesitamos un psicólogo en esta situación. O sea, ¿por qué un diseñador? O sea, sabemos que a nosotros nos interesa el aspecto emocional y cómo es la experiencia, pero mi pregunta es, bueno, ¿de qué manera operamos en ese ámbito? Essa é a pergunta mais interessante. Como é que nós levamos o nosso processo até a inteligência artificial? Eu posso partilhar o meu. O meu processo segue os tradicionais 5 etapas de desenvolvimento de design: a descoberta, a definição, a ideação, prototipagem e avaliação. O segredo aqui é saber levar esse processo e ajustá-lo à natureza própria de inteligência artificial. E isto exige uma colaboração intensa entre os designers e os especialistas de machine learning e AI, ou talvez stakeholders externos. E nós podemos contribuir de forma diferente de acordo com estas diferentes etapas. Na etapa da descoberta, o foco está em entender o contexto específico da AI e como é que ela vai ser usada e definida com clareza. E aqui nós devemos sempre iniciar o processo com a pesquisa com os utilizadores, identificar os problemas que a AI pretende resolver e definir a forma como é que ela vai trazer valor agregado ao utilizador. Na parte da definição, aqui é onde começamos a estabelecer os objetivos principais, tanto em termos de experiência do utilizador, mas também a nível da performance do algoritmo e da AI. E aqui começamos a pensar a níveis de precisão, de confiança e da facilidade do uso para a solução que nós estamos a desenvolver. Por isso aqui nesta etapa é útil pensar em coisas como mapas de empatia, porque aqui eles vão ser importantes para antecipar possíveis problemas de confiança e transparência com a solução e, claro, também problemas tradicionais de usabilidade. E aqui devemos procurar ter sessões de brainstorming e criar sinergias com os especialistas de machine learning e AI para então também fazê-los perceber como é que o nosso processo de decisão de design ocorre, como é que podemos trazer este fator humano para o processo de desenvolvimento do lado deles. En algún momento estabas mencionando esto de, por ejemplo, esta herramienta que tenemos que tenemos que incorporar los diseñadores, como entender precisión versus exhaustividad versus exactitud, que sería accuracy, recall and precision. ¿Qué otras herramientas son importantes que nosotros incorporemos y que podamos agregar a las herramientas que ya conocemos, como las que estás mencionando, de mapa de empatía y las actividades donde creamos sinergias para poder comunicarnos mejor con expertos en machine learning? ¿Qué otras herramientas son importantes en ese momento? Outra ferramenta que eu uso bastante, que não é tradicionalmente parte da nossa metodologia, é um exercício de calibração de confiança, Trust Calibration, e consiste em pensar se o utilizador confiar demasiado ou confiar de menos na solução que pretendemos construir, quais são os pontos críticos, porque confiar demais pode ser mau. Por exemplo, num sistema de saúde em que o sistema recomenda tratamentos, se o médico confiar demasiado no sistema, pode causar problemas. E tentar pensar nesses cenários extremos para que o designer possa introduzir mecanismos de segurança na experiência final e na solução final. Ou se o utilizador confia de menos, que mecanismos temos que introduzir para aumentar a confiança e a transparência no sistema, como é que temos que comunicar os dados para criar estas relações de confiança.
Porque se não houver confiança, mesmo que a interface seja linda, maravilhosa, sem erros de usabilidade, e o algoritmo tem uma performance boa, se o utilizador ao final do dia não confiar na nossa solução, sem avaliação não há negócio. Por isso, a grande diferença neste processo agora não é tanto desenhar para standards de usabilidade e interação, mas sim para transparência e confiança. E outra coisa muito útil é durante a fase da prototipagem, desenhar sempre para o erro, para o fracasso, porque não é uma questão de se o AI vai falhar. O AI vai falhar. Por isso nós temos que, como designers, tentar mitigar e pensar em todos os possíveis cenários em que a solução possa falhar ou ocorrer erros, de forma a precavê-la e tentar outra vez introduzir o máximo de mecanismos de segurança e de transparência para no final termos uma aplicação que seja robusta e eficaz para os utilizadores. Esto tiene que ver todo con el desarrollo de nuevas funcionalidades o nuevos productos o nuevos servicios que usan inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Pero cuando queremos evaluar o testear ideas, ¿qué es lo que están usando? ¿Qué es lo que están haciendo? Isso é uma boa questão. Muitas vezes os especialistas em machine learning e AI, eles estão focados no desafio tecnológico e, claro, eles também querem demonstrar as suas habilidades e capacidades técnicas. O que faz com que aconteça é que muitas vezes os utilizadores podem não estar preparados ou confortáveis com esse nível de automação que os profissionais procuram. Daí a minha investigação passa também por aí, tentar perceber ou determinar qual o nível ali, aquela linha que distingue até onde os utilizadores se sentem confortáveis em ir. Inicialmente a solução pode até ser um pouco mais simplista, mas é importante criar estes níveis de confiança com os utilizadores e depois progressivamente ir aumentando o nível e a capacidade de automação. Por isso parte dos designers na fase da descoberta e ideação, perceber quais são os modelos mentais dos utilizadores e investigar e validar quais são os níveis de automação ou ampliação das capacidades dos utilizadores que a nossa audiência está confortável com. É aí que nós devemos testar o conceito de AI antes de avançar para o desenvolvimento, porque a maior parte das soluções que vemos hoje no mercado e que falham não passaram por esse processo, porque o entusiasmo foi ao nível tecnológico, eu consigo fazer isto, eu quero implementar esta solução porque eu sou capaz e é possível, e depois há um desalinhamento muito grande com que os utilizadores e os mercados estão confortáveis com, e depois há então este quebra de adoção e confiança com muitas soluções que existem hoje no mercado y que acabam por fallar. O sea que yo entiendo que de lo que vos dijiste es que hay veces tenemos tanto entusiasmo en la tecnología que eso no nos deja explorar cuál es la línea entre la automatización y la confianza. Pero hay una ecuación a más automatización, entonces voy a tener menos confianza porque está haciendo las cosas de una manera demasiado independiente el algoritmo. Tem a ver com o algoritmo, mas tem a ver com a indústria em que desenvolvemos soluções. É muito mais fácil arriscar indústrias de entretenimento e lazer ou hotelaria, porque o risco de estarmos errados ou de perda é menor do que indústrias de finanças ou de saúde, em que as pessoas estão muito mais reticentes em arriscar em algo que eles não estão seguros com. Daí ainda haver muita desconfiança em relação à inteligência artificial em algumas indústrias. O peso e medida não é igual para todas.
Sí, que la salud y el entretenimiento son diferentes contextos, entonces eso es lo que marca las líneas de confianza y automatización. Sí, Damián. Sí, esto que comentás, vos también los desarrollás en algunos de tus artículos sobre esto de automatizar procesos versus la posibilidad de ampliar las capacidades de los usuarios. Parece ser una de las dimensiones centrales en las que tenemos que intervenir como diseñadores. Entonces, ¿cómo haces vos cómo haces tú en los proyectos en los que trabajas para definir qué nivel de automatización o de amplificación de las capacidades? A mí me gusta decir potenciación de las capacidades, pero por un tema de medio lingüístico. ¿Cómo lo encarás dentro de tus proyectos, dentro de cuando tenés que definirlo a nivel diseño? Eu acredito que os profissionais dos UX designers e designers, eles estão a desempenhar um papel muito importante na evolução da inteligência artificial. Na minha perspectiva, essa evolução e papel deve começar no user research, porque vai poupar muito dinheiro e investimento numa solução que pode vir a falhar. Agora, há desafios grandes por detrás disso. Idealmente, deveriam ser os profissionais da machine learning e AI a procurar o designer e a ter consciência que os devem envolver em conversas muito cedo no processo. A maior parte das vezes isso não acontece, porque há uma falta de desconhecimento das capacidades do design do outro lado. Por isso, muitas vezes tem que ser o designer a procurar criar laços e sinergias. E é muito isso que eu tento fazer do meu lado. Mais vezes eu a procurar entender se existem projetos novos e tentar evocar a outra parte, como é que o designer pode ainda trazer valor agregado às propostas e desenvolvimento de ferramentas de AI. E aqui tentar trazer exemplos de como o designer pode então influenciar a construção do algoritmo, como naquele exemplo da aplicação mobile para leitura. Naquela situação, recall era o alinhamento ideal para o tipo de utilizador, as crianças. Nós não devíamos estar a prejudicar a criança de seguir em frente por não atingir ou ler todas as palavras corretamente. Por isso, e a forma como os engenheiros podem treinar o algoritmo pode ser muito influenciado por aquilo que nós somos capazes de descobrir e de avaliar na fase de user research. Mas isso requer também uma educação por parte do designer e educar a organização e os engenheiros como é que o design pode mesmo trazer fazer a diferença neste processo. Esta entrevista es parte de las listas Inteligencia Artificial, Diseño UX y Portugal y Diseño. Las listas las encuentran en la sección de recomendados de nuestra página web, en Spotify y en YouTube. También pueden consultar nuestro chatbot que usando IA pueden navegar entre nuestros episodios y darles algunas respuestas correctas. Si ven que lo que responde no tiene sentido, siempre puedes recurrir a mí. Me gusta saber lo que estás buscando. En varias de estas entrevistas preguntamos a los entrevistados qué opinan de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Pueden leerla o preguntarle a una herramienta de chat que les haga un resumen. Es una ley pionera en el tema, por eso nos interesa. Probablemente muchos países o regiones se basen en esta ley para el desarrollo de sus propias IA. Esta ley, entre otras cosas, clasifica los diferentes riesgos de estas herramientas y propone la alfabetización obligatoria en IA para empleados involucrados en el uso de IA, y también motiva la transparencia para algunas acciones. Es un intento hacia una inteligencia artificial segura y transparente. Con los años nos vamos a dar cuenta cómo funcionó y qué ajustes se le tuvieron que hacer.
Una ley es un organismo viviente y ya la iniciativa de que exista habla del reconocimiento de los potenciales secuelas que puede tener, justamente no ponerle límites al desarrollo de IA. Sigamos ahora escuchando a Ioana, que tiene mucho más para contarnos. Hasta ahora hablamos de automatización, pero me gustaría ir un poco hacia el tema de la anticipación, porque ese es tu tema en tu doctorado. ¿Qué tipo de cosas o de ejemplos podés contarnos en donde usaste la inteligencia artificial para anticipar escenarios futuros, por ejemplo? No meu método, há duas formas de antecipar o que o utilizador pode querer. Nós devemos de olhar para os dados de uma forma de passado presente e futuro presente. Quando desenhamos aplicações antecipatórias, nós estamos a desenhar soluções em que o utilizador vai querer atingir um objetivo que está no futuro. Por exemplo, poupar para uma reforma ou melhorar a saúde ou aprender uma nova língua, uma nova skill. Em soluções antecipatórias, nós não estamos a desenhar para uma tarefa no sentido tradicional de interação humano-computador. Nós estamos a desenhar para outcomes, para metas no futuro. Então nós precisamos de ter esta dupla abordagem, olhar para o futuro, qual é o nosso método e que passos é que nós temos que construir para atingi-lo até o presente, ou seja, olhamos para o futuro e desconstruímos esse caminho até o presente, mas depois precisamos de todos os dados que Big Data, Machine Learning nos pode oferecer do passado utilizador para sustentar essa experiência personalizada, porque cada utilizador vai evoluir de forma diferente e tem necessidades diferentes. Por isso usamos esses dados históricos para sustentar essa personalização para um objetivo futuro. Daí que é tão difícil desenhar para soluções antecipatórias, porque o exercício que nós temos que fazer e as variáveis que nós temos que pensar são de um grande nível de complexidade e as nossas metodologias e ferramentas atuais de design são um pouco limitadas para dar resposta a estes cenários, ainda são muito estáticas e é difícil de avaliar ou fazer testes de usabilidade para este tipo de soluções que são muito flexíveis y evoluyen de individuo para individuo. O sea que lo que me estás diciendo es que para lo que sirve no tiene que ver tanto con la anticipación, pero tiene que ver con el planear, el diseñar a futuro nuevas cosas sabiendo y entendiendo más las necesidades de la gente. O sea que sirve para crear experiencias especiales para diferentes tipos de grupos. Sim, e um dos principais desafios é, nestas soluções altamente automatizadas, quando nós estamos a tirar o utilizador da equação, fica ainda mais difícil saber o que é que vai funcionar ou deixar de funcionar, como é que as nossas recomendações estão a ir de encontro às expectativas dos utilizadores, porque nós deixamos de ter um utilizador ativo, passa a ser um utilizador passivo, porque é o sistema que toma decisões por ele e faz recomendações por ele. Mas por um lado, resolve um grande problema que hoje assistimos, que é demasiada informação, nós temos demasiada oferta, é tudo overwhelming, tudo requer a nossa atenção, o nosso input, e este tipo de soluções
tem o potencial de reduzir este esforço cognitivo e facilitar-nos o poder de decisão e de escolha e podermos delegar determinadas tarefas a estes sistemas inteligentes. ¿Tenés algún ejemplo especial en que los hayan usado de esa manera? Atualmente estão a emergir muitas aplicações na área da finança, principalmente em países com baixa literacia financeira, como Portugal, por exemplo. Utilizadores delegam essas funções para este tipo de sistema porque não compreendem como é que o sistema financeiro funciona e sentem-se confortáveis, às vezes até demasiado. Mas está aquele problema de confiar demasiado na AI, que pode levantar problemas no futuro, e delegam toda esta tomada de decisão para esses sistemas porque não têm a capacidade intelectual e pessoal para investir nesta formação. Então esse tipo de soluções financeiras têm tido uma grande adoção. O sea, eso es accesibilidad financiera, ¿no? Tratar de hacer que las soluciones financieras como más convenientes lleguen a todos y no solamente a un grupo que muy selecto que entiende de finanzas. Sim, soluções antecipatórias estão a democratizar algumas áreas. Finança é uma delas e a saúde também. Começa a existir muitas soluções orientadas à saúde em que estão constantemente a recolher dados dos utilizadores e usá-los para avaliar a sua condição física e fazer recomendações e antecipações de possíveis problemas. Outra indústria onde também este tipo de soluções antecipatórias tem vindo a crescer é na área da educação. Cada um tem uma base de conhecimento e forma de aprendizagem diferente. Por isso agora há serviços em que conseguem se adaptar e antecipar as necessidades dos utilizadores de uma forma muito, muito eficaz e interessante. Yendo un poco a un tema que está entre tus artículos y entre tus contenidos, vos sugerís esto del peer design, ¿no? El diseño entre pares con el experto en machine learning. Nosotros conocemos un poco de eso, pero es con diseñadores o con personas que estamos muy acostumbrados a trabajar, ¿no? Investigadores, otros diseñadores, pero sentimos, una de las preguntas que nos hacemos desde la comunidad de experiencia de usuario y inteligencia artificial, sentimos que hay una mentalidad muy diferente del lado de machine learning y de los expertos en machine learning. Entonces, ¿qué dificultades encuentras tú en la colaboración entre estas dos mentalidades tan distintas? Entre la de un UX designer o un diseñador, investigador de experiencias y un experto en machine learning. Sim, para clarificar o conceito de pair design, consiste em juntar dois designers e os dois trabalharem ao mesmo tempo num determinado design. E pair coding, mesma coisa, dois engenheiros juntos para fazer código ao mesmo tempo. Aqui o produto está alinhado com as áreas de conhecimento de cada um. Para design entre um designer e um especialista de machine learning ou AI, o intuito não é gerar o código ou design, mas é no fundo educar ambas as partes nas áreas de conhecimento de cada um. Porque cada um traz uma perspectiva diferente ao mesmo problema. Só que, claro, traz desafios. O nosso mindset e a nossa linguagem são muito diferentes. Isso pode trazer obstáculos à colaboração. Mas no final, este resultado vale a pena. Porque se ambas as partes estiverem abertas a aprender e a ouvir outra parte, esta sinergia é crucial e importante. Porque nós vamos trazer a empatia para o processo. Enquanto os especialistas de Machine Learning e AI, eles vão concentrar-se na precisão técnica e nos dados, mas vamos explicar como é que
esses fatores vão condicionar a experiência que nós podemos desenhar para os nossos utilizadores. Por isso, eu vou outra vez ao exemplo da aplicação mobile para crianças. Cada um tinha objetivos diferentes e juntar um designer e um engenheiro de dados ou um engenheiro, neste caso, ajuda a que exista uma experiência fluida e confiável de ambas as partes, porque apesar de nós termos prioridades distintas, no fundo nós queremos criar a solução ideal para os nossos utilizadores. Por isso é que vai ser importante juntar estas duas partes para que cada uma positivamente possa influenciar a decisão de cada um. Mas também traz outro desafio, que é a questão de tempo e de metodologia. E acho que essa para o dia a dia do trabalho é a mais importante. Nós, designers, seguimos um processo iterativo, rápido, testes frequentes, para afinar a experiência através do feedback dos nossos utilizadores. Ao contrário dos especialistas de Machine Learning e AI, eles trabalham em ciclos muito mais lentos, porque eles precisam de treinar os modelos e isto são ciclos muito mais lentos comparados com os nossos. E este desalinhamento pode criar fricções quando é necessário então a colaboração entre um designer e os especialistas de Machine Learning e AI. Buenísimo. Decime, Joana, ¿qué nos recomendás leer, escuchar, mirar en relación a estos temas? Vamos a recomendar algunos de tus artículos académicos, pero ¿hay alguno otro tipo de material que decís, uy, no se pierdan esto, que vale la pena leerlo en relación a estos temas, ¿no? A la intersección entre la inteligencia artificial y el UX? Não sei agora de cor, mas eu depois posso partilhar alguns dos livros que eu recomendo, porque há muita literatura que não é útil para os problemas que nós temos no dia a dia, quando nós precisamos de desenhar para este tipo de soluções. Há livros que falam dos termos muito genericamente. Esses livros são importantes para quem quer começar a compreender esta tecnologia, mas depois tem poucos dados práticos de como trabalhar para este tipo de soluções. Mas há umas exceções, há um ou dois livros que eu recomendo vivamente e que posso deixar a partilha no final. O sea, ¿qué libro nos recomendás? Designing Human Centered AI Experience, porque tem mesmo muitos exercícios práticos, ferramentas, metodologias que nós podemos usar nos desafios do dia a dia, quando estamos a desenhar para este tipo de soluções. Acho que esse é o melhor de todos. Depois um pouco mais teórico, para aprender sobre os termos e como é que esta área está a evoluir, tem este aqui, Human Centered AI. Esse é um pouco mais teórico, mas também é um excelente livro. Aqui aconselho este a quem está a entrar na área, porque vai perceber os conceitos por detrás da tecnologia e como é que isso influencia o design. E o outro livro, para quem realmente precisa pôr as mãos na massa e criar aplicações, o outro livro tem guias e exemplos práticos muito, muito úteis. Decime una cosa, si estamos pensando en el futuro, ¿no? Como diseñadora UX que sos, ¿qué tipo de legislación te parece que sería ideal que tengamos? ¿O qué tendría que tener en cuenta la legislación en el futuro para que podamos tener un como desarrollo sano de la inteligencia artificial? Eu acho que já estamos a dar alguns passos nessa direção. O AI Act da União Europeia já abriu a porta para muitas dessas discussões. Porém, eles tentam dar ênfase à transparência, por exemplo, ter que comunicar de onde vêm os dados. Isso é um bom princípio. Só que eles pensaram no problema só do ponto de vista de desenvolvimento. E não do design,
Por isso, eu gostava no futuro de ver mais legislação ou diretrizes que obriguem o designer a comunicar esses dados na solução. Por exemplo, se houver um risco de viés em que os dados ou o perfil do utilizador não se enquadra tanto com os dados pelos quais o algoritmo foi treinado, ser obrigatório na aplicação mostrar em que parâmetros ou que em condições aquele utilizador pode ser um outlier em relação à forma como o serviço foi treinado. Isso, para além de aumentar a transparência e a confiança com a solução, o utilizador também vai gerir as suas expectativas em relação ao serviço, porque se o serviço recomendar algo que não faz sentido, ele de antemão vai perceber que ele está fora do espectro em que o algoritmo foi treinado e que não vai ficar tão admirado que as recomendações não vão de encontro ao seu perfil. Isso também ajuda a criar esses níveis de optimizar esses níveis de confiança que é preciso nas aplicações, porque se ele percebe que ele é um possível outlier, ele se calhar não vai delegar tanto a decisão ou vai reduzir a autonomia em relação ao serviço. Ou seja, do nível de design, sim, a transparência, mas é preciso haver diretrizes de como comunicar visualmente esses possíveis viés e também obrigar a criar e introduzir esses mecanismos de controle. Porque apesar da solução ser possível automatizar, mas dar o controle ao utilizador de definir se eles querem um nível máximo de automatização ou se estão confortáveis com determinados passos. Por isso, haver legislação e diretrizes que também obriguem a pensar nos níveis de controle do utilizador perante a solución. O sea, que si entiendo bien, ¿a vos te parece que lo que pasó en la Unión Europea es una cosa muy beneficiosa porque lo que está haciendo es dándole más transparencia de dónde viene al origen de los datos, ¿no? Cuando hablas de outlier, ¿te referís a los datos atípicos? Não, eu não sei traduzir para português. Outlier é alguém que está fora dos parâmetros expectáveis dos dados. Sí, los datos atípicos, los datos raros. Sim, ou que estão em extremos dos gráficos. Claro, entonces, ¿y a vos te parece que como en el futuro, para desarrollar más autonomía, necesitamos a la vez desarrollar más confianza y eso nos lo va a dar la transparencia? ¿Entendí bien? E criar confiança. Claro. O sea que para crear confianza necesitamos más transparencia y ser más explícitos cuando hay un bias en los datos, ¿no? Cuando tenemos datos que no son completamente confiables o tenemos datos que están viniendo de fuentes que pueden no haber sido constatadas. Ou foram treinados com uma amostra muito pequena e que isso também pode influenciar depois perfis que saiam fora dos parâmetros em que foram treinados. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Joana nos dice que los diseñadores, especialmente los que trabajan en investigación de usuarias, pueden influenciar en la construcción de algoritmos. Podemos participar en el entrenamiento de los algoritmos y seguramente hay muchos que sí lo hacen ya y otros que pueden empezar a darse cuenta de este posible nicho de trabajo. Los diseñadores que están trabajando con interfaces conversacionales lo están haciendo ya hace un tiempo y con varios estuvimos charlando en otros episodios. Ellos están diseñando herramientas de chat para diferentes áreas, por ejemplo, con Emiliano Cosenza y Diana Saimovici, que trabajaron en proyectos de salud diseñando chatbot, hablamos en los episodios 28 y en el 300.
Recientemente también estuvimos charlando con varios educadores en diseño sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aula. Si bien este trabajo no tiene mucho que ver con el diseño de las herramientas, de lo que hablamos en esta serie está bien relacionado a la alfabetización en temas de inteligencia artificial. Espero que esta serie contribuya a perderle el miedo, ser críticos y entender dónde podemos contribuir en el desarrollo de la inteligencia artificial. Alfabetizarnos en temas de IA no es algo que podemos procrastinar alegremente porque nos puede abrir ventanas para nuestro trabajo creativo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, Twitter y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.